Não sei se eu estou conseguindo dar ilustrações suficientes para você compreender como você pode estabelecer ou canalizar essa conversa. Não existe nada mais atraente do que um elogio também. Comece elogiando. Agora, Jesus despertou o interesse daquela mulher de duas formas. Primeiro, por causa da atitude dele. Qual atitude? A atitude de se interessar por ela. Isso também é uma coisa fascinante. Então, por que ela ficou chocada com ele? Primeiro, você lembra no texto? Quando os discípulos chegaram, eles ficaram espantados de que Jesus estivesse conversando com a mulher. Olha o que diz no verso 27. Neste ponto chegaram seus discípulos e eles se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Vê que coisa preciosa. Não era normal. Como é que ele estava conversando com uma mulher? Essa é a mentalidade deles naquele dia. Mas sabe o que é precioso a respeito de Jesus? É que até nessa situação nós vemos como o Senhor é sábio. Com Nicodemos, que hora que Jesus conversou com Nicodemos? Quem se lembra? Tarde da noite, quando todo mundo já estava dormindo, porque ele queria encontrar com Jesus escondido. Com Nicodemos foi tarde da noite. Agora, que hora que era quando ele conversou com a mulher samaritana? Meio-dia. Onde foi que ele conversou com Nicodemos? Escondido, quem sabe numa casa, numa sala fechada para ninguém ver. Onde é que ele conversou com a mulher samaritana? Num poço público, numa praça pública, ao meio-dia. Então, leva isso em conta quando for evangelizar também. Não inverte as coisas não, tá bom, Manuel? Não vai conversar com a irmã no carro fechado, meia-noite, numa rua deserta. Evangelizando. Falando para ela da água viva. Hã? Alguém vai acreditar no Manuel? Vão dizer crente safado. É isso que vão dizer. Então, você quer evangelizar uma mulher, você vai fazer isso num lugar público ao meio-dia. Não é melhor que seja assim. Então, até nisso você vê como o Senhor é sábio, é bom senso, né? A primeira coisa, então, que chamou a atenção da mulher. Ele é homem e conversa comigo. Segundo, ela mesmo falou para ele, como é que sendo tu judeu, conversa comigo, que sou mulher samaritana? Como é que é esse negócio? Você não sabe? Judeu nem conversa com o samaritano. Judeu tem preconceito. Samaritano é nada para um judeu. Porque você sabe, os samaritanos são uma espécie de judeu misturado. Judeu que casou com outras etnias. Então, judeu, aquele que é considerado puro, ele nem conversava com o samaritano. E Jesus chega e quebra esse preconceito social, ele transpõe esse obstáculo entre eles, né? Ele cria essa ponte, e isso chama a atenção da mulher. E terceiro, ele rabino, né? E ela reconhece isso depois, veja que tu és profeta. Ele é um rabino, mestre em Israel, falando com a mulher que ele sabia, porque pela resposta que ele dá para ela, ele já tinha discernimento no seu espírito, que era uma mulher de vida licenciosa. Ele falou para ela, traz seu marido. Ela falou, não tenho marido. Ele disse, bem disseste, não tenho marido, que já teve 5. Você sabe, até hoje, ter 5 maridos não é algo normal, não é verdade, irmãos? Até hoje, quando você encontra uma mulher que teve 5 maridos, você não fica também achando meio estranho isso? Isso hoje, que nós vivemos numa sociedade liberal e licenciosa. Imagina naquela época, onde as coisas eram muito mais estritas, muito mais rígidas. Uma mulher que tinha tido 5 maridos, era tido como uma mulher, vamos ser francos, licenciosa, uma meretriz. E ele, rabino, conversando com ela, então você vê, quando ele expressou isso, ele surpreendeu a mulher, chamou a atenção da mulher. Então a nossa vida também tem que ter essa característica. É por isso que nós somos sal da terra. Tem que haver em nós algo que chama a atenção também do outro. Jesus não fez o ponto de contato só falando. A atitude dele surpreendeu a mulher. Nós também temos que ter atitudes que surpreendem. Então nós precisamos de ter uma paz interior, precisamos de ter serenidade diante das situações difíceis, precisamos de ter santidade nos nossos relacionamentos, integridade, contentamento. Sabe, a sua alegria, o seu contentamento, mesmo nas situações adversas, não é? A sua qualidade de vida, a maneira como você vive, relaciona com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu colega, tudo isso tem que ser algo que surpreende o outro. A sua atitude de não pagar o mal com o mal. Entende?
Aconteceu algo muito jóia com um irmão na nossa igreja, funcionário público. Você sabe, funcionário, eu já fui funcionário público. E você sabe que as repartições públicas é um antro de fofoca e de politicagem, um querendo puxar o tapete do outro. Impressionante. Todo lugar é assim. E foi precioso porque entrou governo novo, né? Administração nova, queriam moralizar, mas esse irmão tinha um chefe que era um problema na vida dele. Chefe que perseguia, pegava no pé, aquela coisa desagradável. E aí resolveram, então, lá na Secretaria de Administração, fazer uma espécie de uma avaliação dos funcionários. E então os chefes, quem seria avaliado, seriam os subordinados. E mandaram então um questionário para ele responder a respeito do chefe dele. Quer dizer, era a oportunidade que ele tinha de falar tudo que aquele cara aprontava com ele. Mas sabe o que ele fez? Inverteu a coisa. Começou a falar da eficiência, das competências que ele tinha, das habilidades que ele tinha. Ele se recusou a falar mal do chefe. Sabe como é que Deus abençoou ele? O chefe foi promovido. E ele ficou em paz. Quer dizer, Deus removeu a tribulação da vida dele. Mas sabe o que foi mais impressionante? Foi a reação do chefe. Ele não esperava isso. Ele esperava que o outro agora tinha a faca e o queijo na mão. E na hora que o outro tinha tudo para esfaqueá-lo, em vez de esfaquear, o outro dá um presente para ele, aquilo chocou. Chocou. E esse mesmo irmão, muito precioso, ele estava, esse tempo atrás, a gente sabe, nós oramos colocando o nome, né, das pessoas, fizemos uma fichinha, colocamos o nome das pessoas, e teve uma época que a gente mandou fazer uns peixinhos, escreveu o nome da pessoa no peixinho, e ele deixou dentro de alguma coisa lá na mesa dele, na repartição, e um dos quais ele estava orando, era um colega, e aí o colega, conversando com ele um dia, viu o peixinho com o nome dele escrito, e o colega entrou em pânico, porque o colega é desse meio ocultista, onde eles pegam o nome das pessoas e enfiam na goela do sapo. Sabe esse negócio? E o cara falou, o que você está fazendo com o meu nome nesse negócio? Onde é que você vai levar esse negócio? O que é que você tem contra mim? Você está fazendo trabalho contra mim. E ele falou, não, isso aqui é o seguinte, na nossa igreja nós separamos 40 dias para jejuar e orar por alguém. E eu escolhi você. Eu estou jejuando e orando para abençoar a sua vida. O cara ficou sem palavras. Ele falou, por que eu? Mas por que você está fazendo isso? Por mim, você está ficando sem comer por causa de mim, mas por que eu? E aí acabou. Não tem mais jeito de escapar, né? O irmão falou, sabe por quê? Porque Jesus achou que valia a pena morrer por você. Se ele achou que valia a pena morrer por você, então eu que não vou achar que vale a pena separar um tempo para orar, para abençoar você. E convidou ele para ir no encontro. Depois de uma dessa, ele vai rejeitar no encontro? O cara vai em qualquer lugar que o outro chamar. Vicente devedor. Fala, o cara está orando por mim, todo dia ele ora por mim, ele coloca meu nome diante de Deus. O que é isso? E nem foi o irmão que mostrou, ele que viu. Só que a primeira reação dele foi achar que era para colocar na goela do sapo, no despacho, na encruzilhada, no cemitério. Coitado, estava tão enganado. Surpreendeu, surpreenda. Jesus surpreendeu aquela mulher. Como eu disse, não temos que ser perfeitos para testemunhar, mas também é importante que não sejamos cheios de contradições. Né? Falamos uma coisa, vivemos outras. Então, a estratégia do diabo é nos convencer que não podemos testemunhar para ninguém enquanto não formos tão bonzinhos como o irmão gêmeo do anjo Gabriel. Né? Enquanto eles não chegar nesse nível, não podemos falar nada. Está enganado. Fale. Né? Não precisamos de ser perfeito. Não adianta as pessoas reconhecerem que você é uma excelente pessoa, se você não falar para ela de Jesus. Ela não vai ser salva só porque você é uma pessoa correta. Ela vai ser salva se você falar para ela. A segunda maneira, eu já compartilhei com você. Jesus usou uma isca. Qual foi a isca que ele usou para chamar a atenção daquela mulher? Então está aqui no verso 10. Jesus disse para ela, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele daria água viva. Olha como é que Jesus pegou ela. Ah, se você soubesse com quem que você está falando. Ah, se você soubesse. Gerou curiosidade. Então, nem sempre você vai ser capaz de despertar o interesse. Mas você pode sempre se esforçar para isso. Mas quando você não conseguir fazer como Jesus, não é?
pelo menos você pode fazer perguntas. Perguntas que são úteis. Que pode puxar a conversa. Do tipo, está conversando, tocou no assunto religião, você fala, já que você falou em religião, você tem interesse por coisas espirituais? Uma segunda pergunta, o que você pensa que é um verdadeiro cristão, na sua opinião? Na sua opinião, o que você acha que é um verdadeiro cristão? Ele vai te responder um monte de coisa que cristão, na opinião dele, faz. Rezar, né, e fazer boas obras, ir na missa e tal, aquele negócio todo. E aí você vai fechar com essa questão, né? Isso tudo que você falou é o que cristão faz. Eu te perguntei o que é um cristão. Aí você vai dizer para ele, o cristão é aquele que nasceu de novo, que recebeu dentro de si a vida de Deus. Aí você pergunta para ele, você não quer também receber essa vida dentro de você? Essa é uma terceira pergunta. Maneira de você puxar. Quarto princípio que nós vemos em Jesus. Não tente falar de toda a doutrina bíblica para a pessoa. Ou não tente responder todas as questões dela. Ou seja, prenda-se somente aquilo que é importante e necessário para aquela pessoa naquele momento. Então muitas pessoas começam a evangelizar, eles se deixam enredar, se envolver por um monte de perguntas que o outro tem e que não tem nada a ver com a exposição do evangelho, do tipo, mas como é que é esse negócio de dízimo na sua igreja? Fiquei sabendo que crente não usa calça, como é que é esse negócio? Por que tem esses crentes que o cabelo vai até lá no pé? Então, essas são perguntas secundárias, são coisas irrelevantes, não são importantes, mas que as pessoas sempre têm curiosidade. Então, faça como Jesus, prenda-se àquilo que está no momento. O que aconteceu com Jesus? A mulher falou para ele, mestre, estou vendo que o Senhor é profeta. Eu sempre tive uma dúvida. Nossos pais adoraram aqui nesse monte. Mas os judeus falam que tem que ir para Jerusalém adorar. Afinal de contas, onde é que tem que adorar? Isso tem a ver com o assunto que Jesus quer falar para ela? Não, tem nada a ver. Aí Jesus, rapidamente, ele fala para ela, olha, na verdade ele não respondeu a pergunta dela. Né? Ele falou, olha, não é aqui, não é lá, não é acolá. Mas já vem a hora e já chegou, em que aqueles que adoram a Deus não dependem de um lugar, mas adoram a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas nesse ponto, Jesus já voltou para o assunto de novo. Ele falou, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, e sabemos que a salvação vem dos judeus. Aí a mulher falou, eu sei que há de vir o Messias. Aí Jesus se revelou. Essa é uma das poucas vezes que Jesus fala claramente para alguém. Ele disse, eu sou, eu que falo com você, eu sou esse Messias. Chegou no ponto que ele queria. Entendeu? Então, mesmo que a pessoa às vezes queira mudar de assunto, não permita. Então, é possível você expor o evangelho para a pessoa, sem ter que expor para ela todo o conhecimento bíblico, tudo que a Bíblia diz. Então, você vai usar um diagrama simples, que eu vou explicar para você na nossa próxima aula. Amém? Compreendeu essa questão de não desviar do assunto? 5. Não condene. Isso é uma coisa muito comum das pessoas, é achar que evangelizar é condenar o outro. Então você está evangelizando alguém que você sabe que é alcoólatra. O cara está com um bafo que não está, é difícil, você sabe que o cara bebe. Aí você começa condenando o cara. Fala, você sabe que isso que você faz é maligno? Você sabe que cada vez que você bebe, demônio está entrando em você, e você está indo para o inferno por causa disso? Quer dizer, o outro vai querer isso, é boas novas. Pois Jesus não fez isso. Ele não condenou a mulher nem um instante. Na verdade, o Senhor não nos condena. Mas as pessoas no mundo têm uma ideia de que crente é condenador. É ou não é, meus irmãos? Todo mundo lá fora já tem essa ideia a respeito de nós, que nós estamos aqui para dar pedrada. E na verdade esse é o comportamento de muitos crentes. Eles acham que evangelizar é condenar. Mas Jesus nunca condenou os pecadores. Sabe, os únicos que o Senhor condenou e condenou duramente, foram os fariseus, os crentes de hoje. Esses foram os únicos que Jesus tratou com dureza. Os pecadores trouxeram para ele uma mulher pega em adultério. Disseram, mestre, a lei fala que tem que apedrejar. O que o Senhor diz? O que eu digo, quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Começando dos mais velhos, foi todo mundo embora. No final ficou só ele e a mulher. Ele podia jogar a pedra, irmão? Sim ou não? Podia ou não podia? Podia, ele não tinha pecado.
Mas ele falou para ela, cadê os acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher, ninguém, Senhor. E ele falou o que para ela? Essa é a frase maravilhosa do Evangelho. Nem eu tampouco te condeno. Vai embora e não peque mais. Não faz mais isso não. Mas eu não vim para condenar. Eu vim para salvar. A igreja também não está aqui para condenar. A igreja está aqui para salvar. Mas nós jogamos pedra. Chegamos de um perto com um bafo, já condenamos. O outro está ali meio tonto, já condenamos. Já vimos o outro com a maconha na mão, né, com o braço cheio de marca de seringa. Já chegamos para jogar pedra no sujeito. É um marginal. Olha ali, ele usa droga. Ele é um marginal. Ele é um carente de Deus. Está precisando de Deus. Esse é um homem desesperado por vida. Está tentando injetar vida na veia e não acha. Mas nós não, queremos jogar pedra no sujeito. E dizemos que esse é um sujeito perigoso contra a sociedade, né? Até por causa dessas atitudes de desprezo moralistas que nós às vezes perdemos as pessoas. Jesus não condenou aquela mulher. Aquela mulher, Jesus falou para ela, bem disseste que não tem marido, porque 5 você já teve. Mas o Senhor não falou nenhuma palavra de condenação. Ele não falou isso. Você sabe que isso está errado, minha filha? Você sabe que isso está errado? Até quando vai trocar de marido? Até vai terá quanto? 10? Para com isso. Ele não falou para isso para ela. Não disse nada. Ele apenas queria que ela reconhecesse. Por isso que ele mandou trazer o marido. Ele queria que ela reconhecesse o pecado. Ele queria que ela reconhecesse que precisava de Deus. Só isso. Vai lá, traz seu marido. O que isso tem a ver com a conversa? Nada. É só Jesus puxando a consciência dela. Dizendo, reconhece que você precisa de Deus. Você está querendo preencher o vazio do seu coração com homem. Mas homem não vai preencher o seu vazio. Só Deus preenche. Você está com um vazio enorme. E você quer, através do namoro, de romance, preencher. Não vai conseguir. Mas Deus vai preencher você hoje. Eu que falo contigo. Isso é Jesus falando. Amém, irmãos? Vamos continuar. Apegue-se ao ponto central. Bom, essa é quase que uma redundância do que eu falei anteriormente. Eu acabei me adiantando, né? Jesus se apegou ao ponto central na medida em que a mulher, ela queria mudar de assunto, ela queria falar de religião. Ela queria falar de controvérsias religiosas. Os católicos têm santo, os crentes não têm. Como é que você explica isso? Os católicos oram a Maria, você não ora a Maria. Qual que é a verdade sobre isso? Então você não está aí para pregar contra santo nem contra Maria. Você está aí para falar de Jesus. Não se prenda a essas coisas. Mas você já viu que é nessa hora que os crentes começam a debater? Porque eles acham que tem que defender a verdade. Não, você tem que pregar o evangelho para ela. Uma vez que ela conhece a verdade do evangelho, as outras coisas por si só caem. Porque nada pode contra a verdade, diz a Bíblia, senão em favor da própria verdade. Mas a mentira é a mesma coisa. Por mais que a mentira tente se manter, quando ela encontra a verdade, ela cai por si só. Eu não preciso derrubá-la. A verdade por si só confronta tudo aquilo que é falso. Então não fica debatendo. Né? Eles falam que assim está errado. Nós é que estamos com a verdade. Mas o que? Não é uma questão de briga de religião, nem é uma questão de convencer o outro a mudar de religião. É uma questão de você levar a pessoa a ouvir do evangelho do Senhor Jesus. Quantos dizem amém para o que eu estou dizendo? 7º e último ponto. Confronte a pessoa diretamente. O objetivo final da exposição do evangelho é você levar a pessoa a fazer uma decisão por Cristo. Ela tem que decidir. Você quer ou não quer? Você aceita ou você rejeita? Entende? Esse é o objetivo final do evangelho. Jesus também, ele seguiu esses passos aqui e no final ele confrontou a mulher. O que ele falou para ela? Ele chegou num ponto em que a mulher falou para ele, eu sei que há de vir o Messias, verso 25. Aí no verso 26, Jesus então diz, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Jesus está dizendo, eu sou esse. Ele confrontou ela. Agora ela vai ter que decidir, ou você crê ou não crê. Mas depois dele falar para ela, que ele tinha uma água, que se ele desse para ela, ela nunca mais ia ter sede. E ela era uma mulher tão sedenta. 5 maridos já tinha tido. Olha o tanto de sede que ela tinha espiritual. Cada um tenta encher sua vida com alguma coisa. Ela enchia com o marido. Outros enchem com roupa. Né? Conheci uma irmã que tinha mais de 100 sapatos. Queria encher a vida dela com sapato. Outros enchem com esporte. Corre todo dia 20 quilômetros. Por quê?
Está correndo atrás de alguma coisa, não consegue pegar. Todo dia ele vai correr, corre até quase se matar. Isso não é saúde mais, tornou-se uma obsessão por algo. O que que é? E aquela pessoa que abre a geladeira de 5 em 5 minutos procurando alguma coisa. Estou com vontade de comer um negócio, não sei o que que é. Eu vou te dizer o que que é o vazio de Deus. Você acha que é vazio no estômago, está interpretando tudo errado. Entende? Quer dizer, todo mundo tem essa sede. Aquela mulher tinha, Jesus mostrou para ela. Não é? Mostrou a vida dela, contou a vida dela. Ele não chegou a fazer nenhum milagre, mas ele teve palavra de conhecimento. E no final ele diz, eu sou o Messias, eu posso te dar essa água viva. Agora ela tem que decidir, eu quero ou não. Mas nós sabemos depois, no decorrer da história, que ela foi na cidade, contou para os demais, e não só ela, como todos na cidade, creram nele. Que coisa preciosa, hein? Creram nele. Não só por causa do testemunho dela, mas porque eles mesmos vieram e ouviram de Jesus. Jesus expôs para eles também o Evangelho. Que coisa impressionante, que coisa linda isso. Que coisa preciosa isso. Então, nós precisamos de ter esses passos que Jesus teve. Culminar no ponto central como ele culminou. Amém, irmãos? Então, são 7 pontos fáceis de você guardar. Tá certo? Vamos repeti-los aqui para você memorizar. Primeiro, faça contato com gente de fora. Você não vai evangelizar crente. Então você precisa ter contato. Segundo, estabeleça um ponto de interesse comum entre vocês. Ou seja, um lugar para começar uma conversa. Terceiro, desperte o interesse. Jogue uma isca. Surpreenda ele. Não é? Quarto, o que nós falamos? Não tente falar de toda a doutrina bíblica. Quer dizer, não tente falar para ele de toda a Bíblia. Fale apenas do ponto central, Jesus. Quinto, não condene as pessoas. Nós estamos aqui para isso, Jesus não fez. 6, apegue-se ao ponto central. E 7, confronte a pessoa diretamente para que ela tome uma decisão. Sempre faça isso. Além desses pontos, quero mencionar algumas dicas práticas para você se lembrar. Quero mencionar, não vou falar de cada uma delas. Primeiro, nunca discuta. Não faça debates religiosos com as pessoas. Você está pregando o Evangelho, você não está discutindo a respeito do Evangelho. Como eu disse já, vou repetir, nunca fuja do ponto central. Terceiro, não pregue religião, pregue o Evangelho. Não pregue a sua igreja, não pregue os seus costumes. Pregue Jesus. Não é religião que salva. Ninguém tem que assumir identidade em uma igreja evangélica para ser salvo. Para ser salvo, ele não tem que assumir que ele é batista, presbiteriano, metodista, assembleiano, sei lá mais o que tem. Entende? Ele não tem que assumir nenhum desses nomes. Ele tem apenas que crer em Jesus. Assuma isso. Isso é evangelizar. Tá certo? Depois, não faça comparações com outras religiões. Isso ofende as pessoas. Para que ofendê-las? Ainda que de fato eu creio que o cristianismo não tem comparação. A mensagem de Jesus é muito superior a qualquer outra mensagem. Todavia, não faça comparações, apenas fale da verdade. Quinto, não brinque. Esse não é momento de você contar piada. Não exponha o evangelho com brincadeiras. Mas também não seja super formal, super sério. Seja apenas espontâneo. Fale do evangelho como você fala dos outros assuntos importantes da vida. Coisas importantes. Não me refiro a falar do evangelho como quem fala do jogo de futebol. Não é exatamente isso. Mas como quem fala de outros assuntos relevantes. Tá certo? Sem brincadeira, mas também sem excesso de formalidade. Sexto, não se apresse. Se não der para terminar num dia só, também não tem que fazer tudo no momento. Deixe que a pessoa continue a conversa depois. Então, existem pessoas que você vai ter ocasião para evangelizar uma única vez. Então, você tem que aproveitar. Por isso, você tem que se preparar. É o que nós estamos fazendo aqui. Para que quando aparecer a ocasião, você consiga expor o evangelho. Tá certo? Mas outras pessoas, você vai ter a ocasião de evangelizar devagar, porque você vai conviver com elas. Você vai encontrar com elas todo dia, são colegas de escola, colegas de trabalho. Você não tem que se apressar com eles. Desperta a curiosidade num dia. Né? Então teve um irmão que eu ganhei para Jesus, muito precioso, até hoje, está conosco. Ganhei na adolescência, quando eu fazia ainda 2º grau. E sabe por que eu ganhei ele? Porque um dia eu convidei para ir no culto da igreja. E ele foi. E ele foi no culto e ele viu alguém orando em línguas. Isso foi para ele um negócio assustador. E ele ficava, aí acabou. Aí todo dia na aula, eu chegava na aula, eu ficava lá.
Você é da igreja do lá. Ele ficava zombando de mim. E eu deixava. Até que um dia eu virei e falei para ele, escuta, você está falando isso o tempo inteiro, sabe por quê? Você está morrendo de vontade de falar também, né? Você está doido para ver como é que é isso. Na hora que ele falou, é Deus que me livre, sei mais o quê. Mas depois ele veio e assumiu, não tem jeito. O cara fala demais, é que ele estava morrendo de curiosidade. Aí ele veio perguntar, tá bom, me fala, como é que é esse negócio? Como é que é isso? Por que ela estava falando daquele jeito? Ele estava morto de curiosidade, eu estava tendo coragem de falar, mas como eu estava convivendo todo dia, eu esperei, ele ia acabar perguntando. Como é que é esse negócio? Então, tudo bem. Então, línguas não é algo que vai ser o instrumento para evangelizar, mas pode muito bem ser o ponto de curiosidade, despertar o interesse. Use a palavra, mas não precise usar a Bíblia, está me ouvindo? Use a palavra de Deus, você não precisa estar com um livro, Bíblia, na mão. Use os argumentos da palavra. Seja gentil, isso é uma coisa importante. Demonstre interesse pela pessoa. Quando ela falar, não tente ignorar o argumento dela, a dúvida dela. Ouça com atenção. Né? É melhor falar com um do seu próprio nível, tanto social quanto cultural. Esse é o melhor. Não é uma regra fixa. Mas o melhor é que você é estudante, fale com outro estudante. Tá certo? Você é adulto, você tem mais gente para evangelizar. Mas um garoto de 15, 16 anos, ele vai ter que evangelizar alguém da idade dele. Porque fala a mesma linguagem. E fale a uma pessoa de cada vez. Como eu já falei, não condene, não critique ninguém. Não estamos aqui para isso. Não somos juiz sobre ninguém. Dependa do Espírito. Tá? Confronte as desculpas. Nós vamos separar uma aula só para falar das desculpas mais comuns que as pessoas dão. E das dúvidas, dos questionamentos mais frequentes. Para você ter uma noção, para se preparar de antemão também. Faça um apelo, ou seja, leve a pessoa a se decidir. Ela quer ou não quer? Se ela aceitar, faça uma confissão com ela. Repita uma oração de entrega com ela. Qualquer crente pode fazer isso, porque todo crente recebeu a chave do reino para poder usar. Quantos creem que isso é verdade? E, por fim, exponha o evangelho e não apenas o seu testemunho. O que significa isso? Tem gente que acha que pregar o evangelho é contar o que Deus fez na vida dele. Vou falar isso na nossa próxima reunião. Isso é um engano. Testemunhar do que Deus fez na na sua vida é uma coisa. Pregar o evangelho é outra coisa. São duas coisas distintas. Compreendeu? Testemunhar é você dizer algo bom a respeito do poder de Deus. Você está contando fatos. Eu era cego, agora vejo. Mas isso não é o evangelho. O evangelho é uma história. O evangelho é uma história que começa lá em Gênesis. O homem pecou, todos pecaram. Mas Deus é justo, tem que condenar o homem. Mas Deus é amoroso e quer salvar esse homem. Deus então providencia um meio de salvação, envia o seu filho à terra, que se faz homem, morre na cruz pelos nossos pecados. Ressuscita ao terceiro dia. E hoje cada homem é confrontado a crer nessa obra. E a palavra do Senhor diz que aqueles que creem são salvos e recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, se creem no nome de Jesus Cristo, o Filho Santo de Deus. Esse é o evangelho que eu te falei aqui em poucas linhas. Esse é o evangelho. Se a pessoa não souber esse evangelho e não crer nele, ela não pode ser salva. Então, não é uma questão de receber uma bênção na igreja também. Eu fui no culto, o pastor orou e eu fui curado. Não quer dizer que foi salvo. Não ouviu o evangelho. Eu fui no culto, rapaz, estava com a urucubaca danada, o pastor orou, fui liberto. Não quer dizer que foi salvo. Salvação é aceitar, crer no evangelho de Jesus. Amém, meus irmãos? Para isso nós estamos aqui, para proclamá-lo em nome de Jesus. Amém? Diga ao seu vizinho, fala, está preparado para evangelizar? Diga ao seu vizinho, fala, está preparado para evangelizar? Diga ao seu vizinho, fala, está preparado para evangelizar? Diga ao seu vizinho, fala, está preparado para evangelizar?